É muito difícil para muitas pessoas ainda saber como se portar diante de um caso de estupro. Eu vou dar algumas dicas do que você deve ou não deve pensar e falar e fazer quando você fica sabendo de um caso de estupro, qualquer que seja. E isso independe da quantidade de agressores, isso independe se o agressor é conhecido ou não por você, ou se o agressor é famoso na mídia. Isso independe de tudo. É tipo, teve uma pessoa que teve o corpo violado por outra pessoa sem ela querer. E quando eu digo sem ela querer é quando ela está berrando, falando por favor para, ou quando ela está desacordada, ou quando ela bebeu demais e aí desmaiou no meio. Em qualquer caso, com qualquer pessoa, com qualquer tipo de violação de corpo, com qualquer agressor que seja, existem algumas formas de você se portar diante disso quando você sabe que alguma coisa assim aconteceu. Um jeito muito bom de você começar a lidar com a informação é, de forma alguma, em hipótese nenhuma, você expor a vítima. De jeito nenhum. Não é pra compartilhar foto da vítima. Não é pra ficar catando o Facebook de vítima nenhuma. Não é pra ficar mandando mensagem pedindo pra ser amigo. Não importa se na foto a vítima tá de costas, tá de lado, só dá pra ver o cabelo, ou só dá pra ver um ombrinho. Não importa. Você não entra em contato com essa vítima. Você deixa essa vítima digerir essa informação e lidar com isso do jeito que ela tiver que fazer isso, com as pessoas que ela conhece, com a família dela, do jeito que ela quiser. Mas eu entendo que quando você tem acesso a uma informação que te revolta enormemente, você quer fazer alguma coisa a respeito disso. E o que você pode fazer a respeito disso é protestar contra isso do seu jeito, sem envolver a vítima nisso. Você pode sair nas ruas esbravejando, você pode fazer protestos, manifestações, você pode escrever textos imensos sobre o assunto. Você pode falar sobre isso com todas as pessoas ao seu redor, você pode discutir sobre isso nos almoços de família, você pode desconstruir pensamentos machistas horríveis ao seu redor, no ônibus, onde quer que seja. Mas você não sai explanando a vítima a todo custo para todos os lados. Porque é inimaginável a dor que uma pessoa que é estuprada sente. Então, assim, a melhor coisa a se fazer é deixar essa pessoa tentar entender e digerir aquela informação e ver como que ela vai lidar com aquilo pro resto da vida dela, na dela. Como ela pode. Outra coisa muito boa de se fazer é não relativizar nada, nunca, de jeito nenhum. Ah, mas será que ela não pediu? Ah, mas será que não quis um pouquinho? Ah, será que ela não demonstrou de certa forma que queria aquilo de certa forma? Primeira coisa básica sobre um estupro. A pessoa não quer um estupro, porque se ela quer, já não é um estupro. Se ela não quer, já podemos chamar de estupro. Estupro é quando a pessoa não quer estar naquela situação. Alguém impõe aquela situação àquela pessoa e ela tem que viver aquilo porque ela não tem condições de fazer aquilo parar. Então, assim, não relativize, não duvide da vítima. Ah, mas ele é seu amigo, ele não faria isso de forma alguma. Não, ele devia estar muito bêbado. Não importa, não tem justificativa cabível. Não existe no mundo uma justificativa para uma pessoa entrar no corpo de outra pessoa sem que essa pessoa deixe essa pessoa entrar no corpo dela. Não começa a relativizar. Não fala, ah, mas se ela estivesse em casa, ah, mas se estivesse na igreja, ah, mas se ela fosse uma pessoa que valoriza a família, ah, mas se a roupa... Roupa! Não fala de roupa. Devia ser proibido alguém citar roupa quando se está falando de estupro. Não tem isso de roupa. Não existe isso de tentar justificar um estupro. Não há justificativas. Não há. Não tem. Não, mas vamos pensar numa aqui. Não tem. Não vai achar uma justificativa. Não é justificável. É um ato injustificável. Não tem como. Você não vai achar. Nem procura. Outra forma boa de lidar é não fazer nenhuma piada a respeito disso. Em qualquer momento da sua vida. Pode parecer inofensivo. Ah, não, só uma gracinha. Mas isso, de certa forma, vai ajudando um pouquinho mais a naturalizar isso tudo. Quando uma pessoa estupra outra e ainda por cima divulga isso na internet, isso é ter certeza absoluta que isso vai passar impune. Como é que você comete um crime, filma esse crime, tira fotos desse crime e coloca na internet, do tipo, olha só esse crime que eu cometi. É ter certeza absoluta da impunidade do crime. É você rir da cara da justiça. Vocês não vão fazer nada a respeito disso. Dá pra perceber quão natural é isso pra nossa sociedade? A nossa sociedade vê o ato de estuprar uma mulher, de abusar de um ser humano,
como uma coisa perfeitamente natural. E isso é muito preocupante, porque algumas coisas a gente fica sabendo e se revolta e aí tenta fazer alguma coisa e denuncia e coisa e tal. Mas assim, isso acontece diariamente, o tempo todo, no Brasil inteiro. Nesse momento, tem meninas de 10 anos das quilombolas em Goiás sendo escravizadas sexualmente. E lá no interior da Bahia, tem várias meninas sendo estupradas. Talvez coletivamente, talvez pelo próprio pai. É possível que no meu prédio agora tenha alguma mulher sendo estuprada. Eu não sei, mas existe essa possibilidade. E não é pra existir essa possibilidade. Todos os dias, o tempo todo, tem alguém sendo estuprado. Não é pra ser possível isso. Ah, e mais, vale sempre lembrar, a gente costuma fazer um serviço de ensinar a mulher a ficar com medo e se proteger a qualquer custo. E a gente tem que começar a fazer um serviço de ensinar os homens que é preciso respeitar todos os outros seres que o rodeiam. Porque nada vai mudar enquanto um único homem achar que é ok violar uma pessoa. Não é a gente que tem que ter medo, eles que tem que respeitar. Não importa se é um completo desconhecido ou se é seu namorado insistindo que você tem que fazer sexo com ele porque é sua obrigação como mulher. Eu sei, não são só homens que estupram e não são só mulheres que são estupradas, mas às vezes é preciso generalizar. E eu também sei que não são todos os homens que são estupradores. Mas, inclusive você, que é homem, não basta você falar, eu não estupro, eu sou do bem. Se você presenciar um momento de qualquer apologia ou estupro, você tem que repudiar e se posicionar contra isso. Porque você ser conivente com isso também é bater palma para estupro. O que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer é lutar bravamente contra essa impunidade. Porque quando a gente ri de uma piadinha, ou quando a gente faz uma piadinha, ou quando uma pessoa se sente à vontade pra divulgar na internet um ato desse e ainda como motivo de orgulho, a gente só tá assinando embaixo de tudo isso. E a gente não quer assinar embaixo. Não pode ser natural isso acontecer. No dia 1º de junho vão ter atos contra a cultura do estupro. Procura o que vai acontecer na sua cidade, coloca no Facebook por todas elas e aí vê qual que vai ser na sua cidade e vá. Eu convido toda a família Jiu-Jitsu a se juntar, independente de onde você esteja. E no dia 1º de junho eu vou estar em São Paulo. Então, galera de São Paulo, partiu juntar no MASP. Porque não tem como uma vítima se defender sozinha. Então, o mínimo que a gente pode fazer é ajudar nessa defesa. Todo mundo junto, né?